Boa noite. Boa noite, Carmelita, Léo Dias. Tudo bem, gente? Tudo em paz? Vocês estão ouvindo? O som tá bom? Obrigada, Carmelita. O som tá bom? Tá ouvindo direitinho? Tudo bem, né? Com o áudio. Tá ótimo, então. Então, sejamos bem-vindos a esse ambiente virtual, né? Da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Ariadne, Daniel, Léo Dias. Eu sou a Arina, sou trabalhadora do Lar Espírita Francisco de Assis, que fica aqui na Ilhotas. E hoje a gente está aqui para ajudar, para conversar um pouco com todos vocês sobre um assunto um pouco complexo, que requer de nós muita atenção e muito estudo, que é a obsessão, as nossas ligações com a obsessão. Então a gente vai, antes de iniciar, fazer uma prece, agradecer pelo convite a Carmelita, um abraço a todos vocês aí da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Sejam todos bem-vindos. Vamos então acalmar a mente, aquietar o coração e agradecer a Deus, a Nosso Senhor Jesus, pelo dia de hoje, tá bom? Para a gente iniciar a nossa doutrinária. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesse momento, nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos em teu nome, rogando a assistência dos benfeitores amigos da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, pedindo licença à espiritualidade amiga dessa casa, para que possamos hoje conversar um pouco, entender melhor, compreender melhor o teu Evangelho. Te rogamos, Jesus, o amparo para isso, que possamos estar em paz, que possamos estar imunizados de todo o mal. Abençoa-nos a cada um, abençoa nossas famílias e fica conosco, nos orientando, nos acalmando e nos instruindo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, então, para quem está chegando agora, Maria das Dores, Georgiana, um abraço. Então, gente, nós fizemos aqui algumas observações, pegamos alguns pontos a partir de um trabalho excelente, desenvolvido pelo nosso irmão Jacob Trovão da FEB, que muitos de vocês conhecem. Jacob tem uma série, tem um trabalho seriado, várias palestras sobre a obsessão. E nós reunimos aqui alguns aspectos para a gente conversar hoje. Então, a nossa base é o trabalho de Jacob, dessa série que ele tem de palestras sobre a obsessão, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos, conto com as vibrações de vocês para que a gente possa estar aqui em paz e sustentados, tá bom? Então, lá em Mateus, no capítulo 10, do versículo 15 a 23, 16 a 23, Jesus disse assim, segundo Mateus: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e cândidos como as pombas. Cândidos, né? Simples, calmos como as pombas. Por que será que Nosso Senhor Jesus deixou essa orientação para nós? Certamente, por um motivo, por vários motivos que nos trazem aqui hoje. Jesus sabia da nossa condição difícil, sabia que nós precisaríamos nos reorganizar com as leis de Deus e para isso nós estaríamos sempre envolvidos nos enfrentamentos do mal. Porque só nesses enfrentamentos é que nós vamos conseguir uma condição espiritual melhor para nos aproximarmos mais da luz de Deus,
no entanto, para que nós possamos conseguir essa condição espiritual melhor nesses enfrentamentos, nós vamos precisar desenvolver em nós 3 virtudes. 2 virtudes, aliás, que são difíceis, mas que nós precisamos lutar por elas, que é a paciência, a vigilância e a atenção. Vamos guardar essas três observações que nós vamos precisar desenvolver: paciência, vigilância e muita atenção com a nossa conduta. Não é com a dos outros, é com a nossa. Por quê? Porque, como Jesus disse lá, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam prudentes. Sejam prudentes. Jesus está enviando pessoas que devem ou que deveriam ser capazes de reproduzir o pensamento dele, a sua mensagem. Então aqui ele vai comparar a atitude do trabalhador sincero, aquele trabalhador honesto, aquele trabalhador que está realmente querendo a mudança. Ele vai comparar a atitude desse trabalhador simples com a da ovelha, que cumpre a orientação do pastor. E qual é essa orientação? É que sejamos prudentes, mas que também sejamos simples e calmos. Então, Jesus vai nos enviar. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ele vai enviar pessoas, ele não vai enviar pessoas despreparadas, pessoas que não sejam capazes de se comportar ali, porque senão ele estaria nos enviando para a morte, né? Para o sofrimento sem nenhum amparo. Jesus vai enviar pessoas preparadas para o meio de lobos. Como assim? Nessa interpretação, é preciso que a gente entenda que nós, enquanto trabalhador da Casa Espírita, e aqui a gente direcionou realmente a conversa para nós trabalhadores, é preciso que a gente entenda a necessidade de que nós estejamos sempre vinculados ao estudo, ao Evangelho, ao Livro dos Médiuns e ao Livro dos Espíritos, observando com muita atenção as coisas que acontecem ao nosso redor e dentro de nós, para que possamos dar uma resposta diferente para as dificuldades quando elas acontecerem. Então, quando ele diz que sejam prudentes, sejam calmos, esse entendimento de ser prudente e calmo requer de nós o estudo constante do Evangelho de Jesus, do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos. O lobo aqui representa o quê? A malícia, a esperteza, a maledicência, vínculos que ainda estão em nós e que nos ligam a outras mentes também adoecidas dessa forma. Esses vínculos nós ainda carregamos, né? A maledicência, às vezes a maldade, a esperteza. No entanto, Jesus disse que se formos prudentes como as serpentes e íntegros como as pombas, nós não vamos cair tão facilmente nessas armadilhas, nessas situações de dificuldade que são trazidas para nós como o nosso passaporte para a mudança da vibração, para nos aproximarmos mais da espiritualidade maior, da luz de Jesus e dos valores que nós procuramos quando estamos buscando aqui na Terra, nessa caminhada pela doutrina espírita, essas melhoras, tá certo? Então, aqui também, nessa passagem, Jesus vai dar um outro sentido, a imagem da serpente. A gente conhece a serpente lá do primeiro livro da Bíblia, né? A Gênesis, a serpente como aquele animal maldoso, silencioso, ardiloso. Eu sou professora de biologia e se a gente for fazer uma aula aqui sobre serpentes, nós vamos perceber que as serpentes não são nem maldosas, nem maliciosas, nem ardilosas. Elas são realmente prudentes. Elas andam devagarzinho, se movimentam devagar nos ambientes em que elas vivem para não assustar. Porque uma vez que elas assustam, que elas despertam o outro animal para a presença delas, elas vão ter que se defender. Então elas andam sempre devagarzinho para não incomodar. Porque as serpentes não atacam
simplesmente por atacar. Elas atacam quando estão com fome. Então, Jesus aqui, ele tira essa imagem ruim da serpente e coloca a serpente como um animal que significa sabedoria. Lá no templo de Delfos, que foi erguido ao rei Apolo, quem interpretava a vida e os problemas era a serpente. A serpente era um animal relacionado com sabedoria. E quem interpretava as ideias da serpente era uma mulher, a pitonisa, né? Pitonisa, serpente, cobra. Então Jesus tira aqui essa imagem ruim desse animal. Porque a serpente, na verdade, ela inspira isso: prudência, calma, tranquilidade naquilo que se vai fazer. Jesus, então, aqui está ensinando que, além de sermos prudentes diante das situações difíceis, nós precisamos também ser dóceis, ser íntegros, mas de forma alguma sem perder a sabedoria. Porque estaríamos mergulhados num mundo de provas e expiações, que é esse mundo que nós estamos aqui. E nesse mundo de provas e expiações, nós vamos encontrar o quê? Muita maldade, muita maledicência, muitos vícios difíceis ainda de serem rompidos, de serem quebrados, de serem retirados da nossa alma. E esses vícios, essas maldades que existem no mundo em função dos espíritos encarnados aqui, essas maldades, esses vícios é que nos induzem às quedas, nos induzem ao engano e ao mal. Mas se nós estivermos, como disse Jesus, usando de prudência e sabedoria nas situações da vida, principalmente nos dias de dificuldades, nós não vamos cair nessas armadilhas, nós vamos cortar esses vínculos com toda certeza. E aí, ele traz aqui a parábola, né, traz aqui uma outra representação interessante. A pomba, prudente como as pombas. O professor Severino Celestino, ele ensina pra gente que a pomba representa a alta espiritualidade. Quando Jesus foi batizado por João Batista, desce do céu uma luz, pousa sobre ele, e essa luz tem a forma de uma pomba. E o professor Severino diz pra gente que essa pomba representa a alta espiritualidade e que nós devemos buscar essa aproximação com a alta espiritualidade para estarmos envolvidos pela energia dos bons espíritos durante os processos de dificuldade, durante as situações difíceis, para saber nos posicionar, para saber nos defender do mal. Que mal seria esse que tanto nos ronda? São as nossas imperfeições morais, a inveja que ainda trazemos, as disputas, a maledicência muitas vezes, o ciúme que às vezes está em nós e a gente não entende bem como lidar com aquilo, às vezes a gente nem sabe que tem, e numa situação de dificuldade, de prova, de teste, esses sentimentos se apresentam, as disputas, e a gente se perde. Por quê? Primeiro porque a gente não sabe interpretar os nossos sentimentos, nós somos ainda espíritos muito reativos. Nós estamos muito reativos, agora principalmente nessa época, nesse momento que a Terra passa por essas dificuldades todas, por esse momento de transição. Nós estamos no ápice da transição, como nos ensinam os espíritos, lá no livro A Gênesis, lá nas predições, né, os milagres e as predições, nós vamos entender que momento é esse que nós estamos vivendo. E por estarmos assim, todos muito envolvidos nessas dificuldades, a gente fica muito reativo e esquece essa mensagem de Jesus lá de Mateus, que precisamos ser prudentes, ter sabedoria, mas também precisamos ser calmos, ser serenos. E os Espíritos dizem que nós precisamos buscar essa aproximação com a alta espiritualidade, para que a gente não se permita agora, nesses dias de dificuldade, aqueles velhos acordos enganosos, né, com o ciúme, com a inveja, com a disputa, com a maledicência, novamente caindo nessas armadilhas. Nós precisamos estar buscando essa alta espiritualidade para que a gente não se engane novamente, não faça novamente esses acordos e precise refazer tudo de novo. Então, é necessário, nesses dias de agora, mais do que nunca,
que nós estejamos lembrando dessa passagem de Mateus, onde Jesus disse que precisamos ter prudência com as situações e sabedoria para resolvê-las. Para que a gente desenvolva prudência, nós precisamos primeiro nos acalmar e estar conhecedores da mensagem de Jesus no Evangelho. Nós precisamos estar conhecedores da base doutrinária do Espiritismo. Um desses livros é a Gênese, que nos explica muito tranquilamente e claramente que momento é esse que nós estamos vivendo. E o Evangelho vai nos direcionar para as melhores resoluções das coisas diante desses processos que nós vivemos agora na Terra, como espíritos vinculados a tudo isso que está acontecendo. Nós não estamos aqui, nesse momento, apenas assistindo algo que está acontecendo, não. Nós temos vínculos com tudo isso que está nos rodeando. Precisamos, mais do que nunca, entender sobre esta prudência, sobre esta sabedoria, para que a gente corte os vínculos que temos com essas dificuldades que são externadas a toda hora, pelos meios de comunicação, dentro da nossa família, muitas vezes por nós mesmos e nos grupos espíritas onde trabalhamos. Tá? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Paulo vai se despedir da igreja de Éfesos e ele deixa uma mensagem muito sábia e que nós devemos estar por dentro dessa mensagem, sabendo o que ele quis dizer, entendendo. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos vorazes que não vão respeitar o rebanho. Paulo está fazendo aqui uma referência a essas dificuldades que todas as pessoas que se reúnem para trabalhar em nome de Jesus, para levar o Evangelho, para se esclarecer a respeito do Evangelho e levar o Evangelho aos outros, vão passar, vão sofrer. A malícia daquelas pessoas que sempre vão tentar trazer para dentro da nossa verdade a divisão, a dúvida, a discórdia, a inquietação. Paulo está se referindo a isso. E Kardec, na Viagem Espírita de 1862, ele está em comum acordo com essa mensagem de Paulo, porque aí ele vai nos dizer assim: não vos esqueçais que a tática dos vossos inimigos, encarnados e desencarnados, é dividi-los. Então, essa mensagem de Paulo, de Kardec, de 1862, está em plena consonância, em pleno acordo com o que Paulo falou quando ele vai deixar a igreja de Éfesos. Kardec nos lembra isso, que a doutrina dos espíritos tem seus inimigos e eles estão encarnados e desencarnados. E a tática desses espíritos é nos dividir. Mas aí por que esses espíritos estão sempre assim apostos, são sempre tão certeiros nessas divisões entre nós? O que é que acontece que nos liga a eles? Ou eles vêm até nós simplesmente porque não querem entender, não gostam, não querem realmente esclarecer-se acerca da luz que é o Evangelho de Jesus. Kardec vai nos dizer mais adiante o seguinte: ele chama a atenção, quando ele fala que o Espiritismo tem os inimigos, encarnados e desencarnados, ele vai nos chamar a atenção para que a gente fique atento à ação desses irmãos que constantemente vão estar entre nós, trazendo para o trabalho espiritual que nós nos colocamos para fazer, que nós nos preparamos ou nos colocamos à disposição para fazer. Esses irmãos vão sempre estar entre nós trazendo a dúvida, a desunião, a inquietação, às vezes a preguiça, o comodismo. Ele diz o seguinte, Kardec: estejam atentos, porque esses irmãos vão estar sempre vos encontrando no trabalho ou na vossa vida particular. Estejam atentos e não se afastem da vigilância e da prece sincera, pois só assim é que vocês estarão aptos para ouvir as orientações de sabedoria da espiritualidade maior, da espiritualidade superior. Então, quando o professor Severino Celestino nos diz que nós devemos buscar estar em consonância com a pomba, né? Estar lá ouvindo, percebendo que é aquela luz que veio sobre Jesus quer nos dizer,
ele também está falando sobre isso, sobre essa atenção que nós devemos ter a tudo que acontece dentro e fora de nós, dentro e fora do trabalho espiritual ao qual nos vinculamos. E quando Kardec nos lembra isso e faz essa comparação com o que Paulo falou, ele também está nos trazendo essa verdade, que eu preciso tomar conta de mim, dos meus sentimentos, do que eu estou pensando, do que eu estou querendo dentro daquele trabalho, mas também preciso estar atento ao que acontece em torno, ao redor. Kardec também diz assim, o Espiritismo tem inimigos. Além dos inimigos que o Espiritismo tem, nós também, essas ovelhas que Jesus está mandando para o trabalho, temos também os nossos inimigos. Inimigos esses que nós fizemos agora, nessa existência, por ações feitas por nós, ou inimigos que fizemos num passado distante ou ainda recente. A nossa conduta mal interpretada por nós e por esses irmãos criou neles dificuldades. Nós lesamos pessoas, nós maltratamos em algum momento da vida, não soubemos conduzir bem os relacionamentos e causamos mal. Deixamos pessoas magoadas conosco. Essas pessoas desencarnaram, estão no plano espiritual, outras não. Nós vamos nos encontrar, porque a única maneira de nós curarmos essas dores, essas feridas, é na convivência, é nesse confronto, nesse enfrentamento do mal, como diz lá a mensagem de Mateus, no capítulo 10 a 23. É nesse enfrentamento dessas situações causadas por nós em algum momento da vida que nós vamos conseguir uma melhora espiritual, dependendo da forma como nós agirmos, dependendo da maneira que nós estamos interpretando essa convivência difícil. Kardec diz, nos lembra da orientação de Jesus. Qual foi a orientação que Jesus deu para os inimigos e para aqueles que nos querem mal? Jesus recomendou, perdoa e faz o bem a quem te persegue. Perdoar e fazer o bem a quem nos persegue. É fácil falar, mas é difícil fazer. No entanto, é a única maneira que a gente corte esse vínculo. Somente dessa forma, nós vamos ter equilíbrio psíquico e emocional para passar pelas dificuldades. Se a gente ainda não consegue perdoar, mas nós já podemos desculpar aquela ação, aquela pessoa que trouxe algo de ruim para a nossa vida por um vínculo criado por nós. Se não conseguimos ainda perdoar, mas já podemos desculpar e orar por essa pessoa, por aquela situação e por nós mesmos. Está aqui a orientação. Perdoa e faz o bem a quem te persegue, para que tu possas ter equilíbrio emocional e psíquico. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, lá no 4º parágrafo, você vai encontrar a missão dos espíritas. E o que é que essa mensagem diz no capítulo 20? Ela diz assim, que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho, somente lobos caem em armadilha de lobos. Mas o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Isso aqui é uma mensagem do Espírito de Verdade. Ela é bem longa, depois vocês podem ir lá dar uma olhada. É uma das mensagens mais bonitas, mais educativas, mais esclarecedoras que a gente tem de todas do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma das mais belas que eu acho e que requer de nós um estudo constante. Nós vamos desencarnar, encarnar de novo, estudando essa mensagem aqui do Espírito de Verdade. Aqui ele quer dizer, ele está falando de uma coisa muitas vezes sutil que a gente não percebe, da nossa responsabilidade como trabalhador espírita de estar sempre em sintonia com o bem. Isso não é fácil. Mergulhados nesse mundo cheio de conflitos, cheio de brigas, discussões, conflitos de interesse, é muito fácil a gente se afastar dessa sintonia com a espiritualidade maior. Mas aqui ele diz que a gente tem responsabilidade de buscar essa sintonia com o bem sempre, para não cair
para não se deixar envolver com esses conflitos, com essas situações, a ponto de cairmos. Porém, ele diz, se cair, voltar, saber levantar e dar um outro sentido ao que está acontecendo, para que você possa conseguir ir para o segundo passo, que é perdoar e fazer o bem, desejar o bem para aquela pessoa, desmanchando ali aquela situação, quebrando aqueles vínculos que ligam você a tudo aquilo. Ele diz mais, só vamos cair nessas situações se tivermos sintonia com as armadilhas. Por isso a necessidade de estudar o Evangelho, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns e saber o que fazer com esse estudo, saber interpretar isso na nossa conduta particular, saber usar esse entendimento, esse esclarecimento nos dias de dificuldade, porque estudar é fácil, sentar e ler, para quem gosta, é ótimo. Tem gente que não gosta, né? Mas estudar não é difícil. Difícil é ter essa interpretação na hora dos processos educativos que vamos passar. No início da conversa, a gente disse que nós vamos estar inseridos nessas situações de conflitos porque nós precisamos dessas situações. É só vivenciando essas situações que nós vamos conseguir mudar a nossa condição de espíritos ainda vinculados com todas essas dificuldades. O pastor saberá defender suas ovelhas, ou seja, nesse ambiente de conflito, de dificuldade, que a ovelha está inserida, que nós estamos inseridos, Jesus vai enviar, a espiritualidade amiga, benfeitora, vai enviar quem nos socorra, vai enviar a orientação, mas é preciso que a gente esteja em sintonia, é preciso que a gente esteja buscando de verdade essa prudência, essa sabedoria, essa prudência da serpente, essa sabedoria da serpente e essa serenidade lá das pombas, né? O pastor vai enviar a orientação de como se comportar, mas para isso eu preciso me acalmar, eu preciso ter um ambiente íntimo que busca sempre a oração, a aquietação e não ser tão reativo na hora de responder às questões, me afastando desses sentimentos de disputa, de inveja, de vaidade, de necessidade de ser reconhecida. Nós precisamos lutar ardentemente contra esse mar de dificuldades que nós trazemos em nós. Essa invigilância em não perceber que temos essas dificuldades em nós e que é isso que nos vincula aos nossos irmãos não evangelizados e causando todos esses problemas que nós estamos aqui conversando. Para quebrar esse vínculo, é preciso, como está dizendo aqui a Carmelita, amar e perdoar. Como nós não sabemos ainda amar e perdoar, mas já podemos desculpar, fazer uma prece, tentar entender aquela situação de uma outra forma e dar um outro sentido para que esses vínculos com o que é ruim, com as feridas da alma possam ser cicatrizados, fechados e você dar uma outra interpretação à sua vida, conseguir sair dessa encarnação um pouco mais leve, um pouco mais sereno, porque já consegue entender melhor essas dificuldades que o outro traz, mas que eu também carrego. O espírito Irmão José, no livro Vigiai e Orai, ele diz que quando a gente trata com espíritos doentes, nós não podemos nos esquecer que ali existe uma alma ferida, adoecida. E aquela alma pode ter sido ferida, está adoecida por minha causa. Eu preciso pensar nisso. Os espíritos não evangelizados que nos buscam para essas ciladas obsessivas, eles não nos buscam aleatoriamente. Olhou ali, não, eu vou atrás da Arina, porque ela está fazendo aquilo. Alguns até sim, porque não querem a causa do evangelho implantada na Terra. Mas nós temos vínculos de outras existências com esses irmãos. E a única forma de curar isso é oferecer a eles o carinho da nossa prece, a atenção de não revidar da mesma forma e de entender que tanto eles quanto nós somos espíritos internados nesse grande hospital que é a Terra, tratando e curando as nossas dores. Lá na questão 446 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim,
por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? E eles respondem. Olha só como essa resposta é muito interessante para o nosso aprendizado e para a gente estar sempre olhando. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a coragem dos homens na prática do bem. Com essa resposta, os espíritos estão dizendo que para o nosso progresso espiritual, que o nosso progresso espiritual só vai acontecer, só vai se fazer quando nós enfrentarmos essas situações. A forma como a gente enfrenta é que vai mostrar a nossa melhora ou não. A situação espiritual em que estamos envolvidos de dificuldade é uma situação de educação para o meu espírito que está internado no hospital e nessa grande escola que é a Terra. Se a Terra é um hospital, eu estou aqui porque eu estou doente. E se é uma escola, eu estou aqui porque eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. O que é que eu tenho que aprender? Eu tenho que estudar e aprender sobre humildade, sobre me curvar às vezes, me calar, mesmo tendo razão, preciso me calar. Eu preciso entender que o meu espírito necessita da oração, da prece sincera. Eu sou um espírito necessitado de vigilância constante para que eu possa desenvolver a prudência e enfrentar a mim mesma durante essas ciladas, essas situações de obsessão. Só assim, buscando a prece, entendendo que eu também sou doente, preciso dessas armas, humildade, prudência, calma, oração, só assim eu vou conseguir mudar a faixa vibratória, ascender espiritualmente e cortar o vínculo que eu tenho com essas dificuldades trazidas por todos nós. Agora imagina essas dificuldades no seu campo de trabalho material e no seu campo de trabalho espiritual. Se o nosso comportamento não mudar, se a gente não conseguir elevar um pouco a nossa faixa de vibração, como é que nós vamos dar um encaminhamento diferente a essas coisas, né? Nós estamos em lutas aqui na Terra, nós estamos na Terra internados, aqui é um hospital. Eu não estou aqui como médico de ninguém, não. Eu estou aqui como doente. Então, eu estou lutando. Ou eu estou provando, ou eu estou expiando, devido ainda à nossa condição espiritual muito difícil. O planeta depois do nosso, as condições lá são péssimas. E após o nosso, após esse planeta aqui, a ligada aqui ainda é o umbral. Primeira faixa, logo depois daqui é o umbral. Então, nós estamos num planeta onde todos viemos nessa condição, espíritos doentes. Precisamos nos tratar e entender que os outros também precisam de tratamento. Os espíritos superiores vão estar sempre nos orientando, sempre orientando aos caminhos diferentes, à pacificação, mas nós precisamos estar em sintonia com eles para perceber. Nós precisamos ter muito cuidado quando a gente se vincula a espíritos adoecidos, perturbadores, quando nós seguimos com esses espíritos muito tempo, porque nós podemos ser o motivo da obsessão ou podemos estar sofrendo a obsessão. Quem cria a obsessão precisa de compreensão, precisa de tratamento. E quem sofre a obsessão precisa sintonizar também com a luz para responder sem agressividade, mas com a prudência e com a sabedoria, como Jesus falou. Os espíritos nos informam que quem atrai essas situações somos nós mesmos, em função das nossas imperfeições. As nossas imperfeições, as nossas feridas, os nossos ciúmes, a nossa inveja, a nossa agressividade, a nossa preguiça, a nossa vaidade, a nossa maledicência é que atrai esses irmãos. Fora isso, ainda tem aqueles que não querem a causa do Cristo implantada na Terra. Então, nós temos que ter muita atenção todo o tempo na nossa conduta, na nossa caminhada. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec vai explicar as causas da obsessão. São várias. Eu vou falar aqui um pouquinho da vingança, porque ninguém se vinga de ninguém sem ter um motivo. Então, a vingança é uma causa muito séria das obsessões. O simples fato do espírito desencarnado ou encarnado não querer que o bem seja feito.
Existem espíritos que não querem a causa do Evangelho na Terra, se vinculam a outros espíritos para que isso não aconteça, para que isso não se efetive, para que a luz não avance, para que o Evangelho não seja implantado. Jesus chamou Ismael e disse que ele pegasse lá dos umbrais aqueles espíritos mais comprometidos com tudo isso. E quem são eles? Somos nós hoje, melhorados, lutando ainda conosco das nossas antigas verdades e lutando também com outros irmãos, tentando esclarecer a eles que agora nós estamos nesse outro entendimento, que caminhamos para essa luz e que gostaríamos que eles também nos ajudassem nessa caminhada, né? Então, os espíritos nos lembram o seguinte, que sempre que o bem se levanta, o mal se agita. O que é que eles querem dizer com isso? Que todo trabalho ou todo trabalhador espírita que se destaque vai sofrer a perseguição dos irmãos pessoais ou daqueles que não querem a causa do Evangelho. Por isso que o trabalhador espírita tem que trabalhar em silêncio, o trabalhador espírita tem que ter aquietação, tem que ter quietude, tem que ter cuidado com o seu trabalho, com aquilo que faz, porque se faz muita zoada, desperta os olhares, não só daqueles que nos querem bem, mas também daqueles que não nos querem bem. Se você trabalhar com tranquilidade, com calma, sem despertar, você vai ter menos dificuldades para enfrentar aí nessa caminhada. Nós precisamos desenvolver em nós, através do estudo, a capacidade crítica de diferenciar os pensamentos que chegam em nós e os pensamentos que chegam ao redor de nós, trazidos pelos encarnados e pelos desencarnados. Para quê? Para que a gente possa ter uma postura correta, um comportamento mais equilibrado, mais sadio do que tivemos em outras épocas. Uma outra causa que é muito visto dentro da questão das obsessões é a inveja. Alguns espíritos têm inveja daquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você está trazendo o Evangelho de Jesus para dentro da sua casa, para um grupo de pessoas, e eles não querem. A gente não pode ser infantil de esquecer isso. Quantos espíritos não vieram dos umbrais, trazidos aqui para a Terra, para se evangelizarem? E eles estão entre nós. E como eu falei antes, quem sabe se não fomos nós um dia a perturbar essa causa, e hoje nós estamos inseridos no trabalho espiritual, sofrendo aí essas intempéries todas, para que a gente resgate esse passado, para que a gente resgate essa consciência, né? Então, às vezes, tem aqueles espíritos que têm inveja do trabalho, que não querem, se vinculam a nós e emitem pensamentos perturbadores, angustiantes, que desorganizam, que levam à desestabilização para aquele trabalho, por pura invigilância nossa, por falta da prece, por falta de cuidado, por não estarmos vinculados sempre à alta espiritualidade, ao nosso anjo de guarda, à oração e à vigilância. Então, meus irmãos queridos aqui da Fraternidade Espírita, Caminhando com Jesus, observar os passos, vigiar o que a gente pensa, o que a gente diz, o que a gente faz, é de máxima importância nesses dias de agora. Sempre foi, e nesses dias de agora muito mais. Tem ainda aqueles espíritos que se aproximam, que nos perseguem pelas nossas fraquezas morais, a sexualidade desajustada, a bebida, a cobiça, o orgulho, o desejo da evidência, os melindres. Então são muitas coisas que nós precisamos estar observando em nós. São muitas janelas e portas que às vezes a gente deixa aberta e eles se aproximam e nos induzem a essas quedas por falhas que trazemos em nós. Essas falhas aqui, a cobiça, a disputa, a maledicência, a preguiça, são falhas que nós trazemos e que, por invigilância e descuido muitas vezes, ou às vezes excesso de confiança, vinculamos com eles e essas falhas nos levam às quedas, né? Então, o que é que nós temos que fazer nessas situações? Paciência, prudência, sabedoria, vigilância constante,
oração sempre, aquietação do coração, da mente, para que a gente possa sintonizar com a espiritualidade maior e possa receber as instruções dos espíritos superiores para as nossas condutas. Nós só vamos conseguir isso, essas orientações melhores, não é isso que nós queremos? Nós não queremos, né, nos vincular com o bem. Então nós vamos que ter a nossa primeira, eu diria, a primeira coisa a fazer, a primeira atitude a tomar, acalmar-se, acalmar a mente, acalmar o coração, prece, vigilância, faça as coisas com calma, com serenidade, faça as coisas sem pressa, sem agonia, sem querer ser notado. Porque às vezes a gente ainda tem essas bobagens, né? De querer ser notado, de querer ser reconhecido. Mas às vezes a gente não é notado e não é reconhecido num trabalhozinho pequeno que a gente faz, porque Jesus, por misericórdia, nos deu aquele pouquinho de trabalho para ali nós conseguirmos fazer o nosso guarda-chuva para que no dia do nosso retorno estejamos mais, possamos informar o plano espiritual. Eu fiz isso, eu consegui, graças a Deus. Tá entendendo? Então, o que é que eu poderia deixar aqui de orientação, se é que eu posso, pedindo licença aqui para dizer isso a vocês? Que a gente sintonize mais com Deus, tenhamos mais fé em Deus, confiemos em Jesus e vamos nos entregar. Se nós temos que chamar a atenção de alguém, de alguma coisa, é da luz, é do nosso anjo de guarda, que ele olhe para nós e que ele perceba que nós agora somos espíritos mais confiáveis. Somos espíritos que vamos dar conta desse trabalhinho pequeno e não vamos nos importar. Existem os grandes trabalhos, os grandes médios, graças a Deus. Mas o jardim de Deus precisa das florezinhas menores, precisa da grama, precisa daquelas florzinhas pequenininhas para colorir, para perfumar. Que sejamos nós essas florzinhas, essa grama menor, para dar suporte aos outros. Vamos pensar assim, para que aí a gente possa desenvolver essas questões de humildade, de prudência, de atenção com o trabalho que a gente faz. A Meimei, ela diz assim: Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Às vezes a gente está tão agoniado, está tão desesperado, está tão aflito, que não consegue pensar nas coisas. Vamos lembrar dessa frase de Meimei, que às vezes, quando a gente não vê estrada em lugar nenhum, Deus tem ali a estrada, o caminho e a luz. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos continuar firmes com os propósitos com os quais nos vinculamos quando viemos para cá. Precisamos continuar firmes com os propósitos que um dia nos vinculamos aos Espíritos, ao nosso anjo de guarda, ao nosso Senhor Jesus. Alguém confiou em nós para essa encarnação. Sejamos, então, aquele trabalhador da última hora, aquele que chegou atrasado, mas que vai fazer dessas poucas horas, horas boas, horas sadias, horas de aprendizagem para si mesmo e exemplo para, para alguém que possa ver isso e, eu vou seguir por aqui porque eu vi fulano fazer. Para que a gente observe a nossa vida com mais atenção e com mais sabedoria. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês aqui comigo essa noite. Agradeço muito, Carmelita. Deixo um abraço a todos os trabalhadores da fraternidade através da Carmelita, porque é sempre muito bom terminar o dia conversando, né? Tentando compreender melhor o Evangelho, essa luz que vai esclarecer esse espírito nosso ainda tão cheio de dificuldades. Então vamos juntos nessa vibração boa, terminando o dia, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela vida, pela oportunidade, te rogando, Senhor, sabedoria, sustentação para a nossa caminhada, te rogando que nessa noite tu possas, Senhor Jesus, enviar os médicos, os enfermeiros, os curadores do espaço, aos hospitais dessa cidade, acalmando os corações aflitos, adoecidos, dos hospitais, nas casas, nos abrigos, os nossos irmãos em situação de rua,
que moram na rua, as mulheres desamparadas, as crianças, os idosos. Senhor, nós confiamos em Ti. Depositamos, Senhor Jesus, em Ti toda a nossa esperança. E Te pedimos, renova essa noite as nossas forças, para que nós possamos, no dia de amanhã, continuar a nossa caminhada, confiantes em Ti e sabedores do Teu grande amor por todos nós. Abençoa-nos e fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, eu deixo um abraço a todos vocês, um abraço de luz, um abraço de paz. E até a próxima. Se precisarem, estamos aqui, tá certo? Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Uma boa noite.